A paz de Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor, os irmãos de outra liturgia. Eu sou o irmão Jean, aqui de Campinas. Quero trazer para vocês uma mensagem como estudo para nós examinar a Sagrada Escritura sobre batalha espiritual. Amém? E que assim o Senhor possa iluminar a nossa vida. Hoje nós vamos entender um pouco sobre batalha espirituais. Irmão Clóvis, seja bem-vindo. Bendito o nome do Senhor. O texto base para essa reflexão está em 6 de Efésios, do versículo 10, e vai ler até o versículo 18. E assim o Senhor nos iluminará pelo teu Espírito para passar para a Irmandade esse texto bíblico sobre a batalha espiritual. Amém? Vamos lá? Na leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti vós de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabalável. Estais, pois, firme, cingido vós com a verdade, e vestindo vós da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, sabemos que em toda a era da humanidade teve batalhas. No Velho Testamento as batalhas eram visíveis, era povo contra povo, nação contra nação. Então era uma batalha física, Quando nós chegamos no Novo Testamento, a batalha já é diferente, já é uma batalha espiritual. Sai das esferas do combate carnal para um combate espiritual. Como nós vai entender, como nós vai compreender o que é se revestir das armaduras de Deus? Como nós vai compreender essas ferramentas no mundo espiritual? Glória ao nome do Senhor. Então, eu vou passar esta mensagem com foco também em aula, para que a Irmandade possa compreender e entender como se revestir. Porque a vida cristã não é um parque de diversões, é um campo de batalha. Ali as forças da escuridão se alistam contra nós, buscando nos fazer grande mal. Como diz William Gurnall, afirmou que esta guerra é tão séria que isso faz a batalha mais cruel entre os exércitos humanos. Parece como uma brincadeira de criança. Às vezes nós esquecemos disso, às vezes lhes damos importância demais. O apóstolo Paulo não teria
permitido que caíssemos em qualquer dos extremos. Em Éfeso 6, ele nos dá um equilíbrio apropriado quanto à batalha espiritual, de forma que não a subestimamos, nem a supervalorizamos o modo como pensamos sobre essa batalha espiritual. É crítico para o modo como, aleluia, lutamos. Essa passagem clássica nos dá um quadro de referências bíblico para a batalha espiritual. Ela nos prove uma perspectiva que pode modelar dramaticamente nossa vida diária, mostrando-nos como nós envolver corretamente neste grande conflito. Glória ao nome do Senhor. Como crentes, nosso primeiro passo para travar com sucesso a batalha espiritual é reconhecer nossas fraquezas e a grande força do Senhor. A autossuficiência é letal nessa batalha, aleluia, aleluia. A dependência de Cristo é crucial. Em Efésios 6, de 10 a 20, onde nós lemos, nos lembra repetidamente de nossa insuficiência para essa batalha. Precisamos de força, como diz o versículo 10, armas, como diz o versículo 11, 14 e 17, e linhas de comunicação com o nosso Salvador para auxílio, como diz no versículo 18 a 20, que é a comunicação da oração. Bendito o nome do Senhor. Esses meios são externos a nós, sem eles nossa força é inadequada para resistir aos principados, às potestades, aos dominadores da escuridão e às hostes espirituais da perversidade, deixados sozinhos, cedo, desmoronamos no calor da batalha. Somos simplesmente deficientes para a tarefa. Contudo, cedo demonstraríamos no calor da batalha. Somos simplesmente deficientes para a tarefa. Contudo, Deus ama seu povo e nunca nos deixa sem defesa. Por todo o restante desta sessão, Paulo nos chama a colocarmos toda a armadura de Deus e descreve a armadura porque nosso inimigo é incansável. Se Satanás e seus asseclas não conseguem nos ferir em um lugar, eles alvejarão outro, senão a cabeça, então o coração. Senão a consciência, então as emoções. Visto que Satanás e suas hostes nos atacam de diversas formas, Deus provê uma variedade de defesa suficiente para resistir a qualquer assalto que eles possam tentar contra nós. Cada peça da armadura é suficiente para resistir qualquer assalto que eles possam tentar contra nós. Cada peça da armadura é outro modo de revestir-se de Cristo. Como dizem Romanos 13, no versículo 13 e 14, diz assim: andemos dignamente, como em pleno dia,
não em orgia e bebedice, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti vós do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhas para a carne, no tocantes às suas consequências. Glória ao nome do Senhor. Por todo o restante dessa sessão, Paulo chama e colocamos toda a armadura de Deus. E descreve cada peça da armadura, como nós lemos em Romanos 13, 12 e 13, 14. Em 2 Coríntios 6, no versículo 7, ele diz assim: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, que ofensivas, quer defensivas, como também em 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas, em toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quer se revestir do Senhor, quer se revestir de Deus, leve a tua consciência, todo o teu ser, sobre a obediência de Cristo, sobre a obediência do Senhor, e assim você se fortalecerá. Como em Tessalonicenses 5, do versículo 8, que diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo nós da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Glória ao nome do Senhor. Então nós temos para se revestir dessas armaduras. Primeira coisa, obediência a Cristo, se fortalecer de Cristo. É nele que encontraremos essa batalha, porque nós somos incapazes de vencer as hostes espirituais do mal, sem que seja com as armaduras de Cristo. Vamos prosseguir. Como cristão precisamos de toda a armadura, porque nosso inimigo é incansável. Se Satanás e seus asseclas não conseguem nos ferir, em um lugar eles alvejarão outros, senão a cabeça. Lembra, a cabeça, coração. Senão a consciência. O que é a consciência? As nossas emoções. Visto que Satanás e suas hostes nos atacam de diversas formas, Deus provê uma variedade de defesas suficiente para resistir a qualquer assalto que eles possam tentar contra nós. Cada peça da armadura é outro modo de revestir-se de Cristo. Como William Gunnar afirmou, o que é esta armadura? Por armadura se quer significar Cristo. Até que nos revistamos de Cristo, estamos desarmados. Enquanto nós não se revestir de Cristo, nós estamos desarmados. O apóstolo também nos chama para estar firme. No versículo 11, 13 e 14, o cristão é um combatente como
Um bom soldado do Senhor Jesus Cristo, ele deve manter sua posição espiritual por toda a vida, está vigilante continuamente. O verbo estar firme significa manter continuamente sua posição, sugere um soldado firme e resoluto, embora sob violentos ataques. Assim Paulo está nos chamando a nós revestir de toda a armadura de Deus, para que o diabo não ganhe nenhum sentimento em nossa vida, nem nos desvie do caminho em sua devemos que estar firme em sua, partir firmes no terreno sólido. Em suma, devemos estar firme no terreno sólido que Jesus já conquistou para nós em nossa vida. É claro, pois, a partir da linguagem de Paulo, que a vida cristã não foi projetada para ser de derrotas, na qual o diabo constantemente leva vantagem sobre nós. Embora possamos perder algumas batalhas contra Satanás, em certas ocasiões, o crente é afinal o vencedor, porque aquele que está nele é maior do que aquele que está lá no mundo, como diz em 1 João 4, no versículo 4. Finalmente, Paulo nos convoca a orarmos no versículo 18. A oração não é uma peça adicional da armadura, mas o meio pelo qual cada peça é usada eficazmente. Sem dúvida, Paulo menciona a oração por último para lhe dar mais ênfase. A passagem que inicia com sede fortalecidos no Senhor, no versículo 10, termina com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no versículo 18. A oração é o componente crítico da nossa guerra, reforçando cada peça da armadura. A armadura de Deus não consiste de peças literais que podemos usar, antes consiste de verdades espirituais, das quais o cristão se apropria por meio da oração. Os cristãos precisam diariamente se revestir de cada peça com oração, apelando ao nosso grande combatente supremo por suprimento renovados de graça e por ajuda no combate. Precisamos sempre estar pedindo ao nosso general Cristo Jesus que nos dê as munições necessárias, as virtudes necessárias, para que possamos cada vez mais se armar com as armaduras do nosso general. Por quê, meus irmãos? Sede fortalecido quer dizer ser corajoso por Deus. Isso está em Deuteronômio 31, no versículo 6. O cristianismo atinge coragem, os covardes irão para o inferno, como diz Apocalipse 21, no versículo 8. Força do seu poder, dependendo da força de Cristo como Senhor, como diz aqui, esse mesmo capítulo, 1 de Éfeso, nos versículos 19 e 20. Revesti-vos, mesmo termo usado em 4:24, no que está aqui, que diz assim: e vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade.
Qual é o novo homem? É o novo nascimento, a verdadeira renovação em Cristo Jesus. Você tem que estar renovado e se revestir. Se revestir-vos do caráter de Cristo pela fé e pelo arrependimento, toda a armadura de Deus, revestindo-se de Cristo, como nós lemos lá em Romanos 13, de 12 a 14. O crente se reveste da própria armadura do guerreiro divino, como diz lá em Isaías 59, no versículo de 15 a 20. Ciladas do diabo, as táticas ardilosas de Satanás, como diz aqui em Éfeso 4, no versículo 14, os cristãos precisam da armadura divina, porque suas batalhas não é contra a fraca humanidade, o sangue e a carne, mas contra um vasto exército de espíritos poderosos, maus e invisíveis, que controla o mundo não salvo, como diz em Éfeso 2, no versículo 2, Marcos 5, no versículo 9, Apocalipse 12, no versículo 9 também. Vestidos com o poder de Cristo, os cristãos podem resistir todas as forças do diabo. A meditação na verdade da Bíblia, como um centurião que prende uma capa solta, cingindo voz, torna a mente preparada para a ação, como diz em Lucas 12, 35 a 40, 1 Pedro 1, no versículo 13, cumprir a justiça, como diz em 4, no versículo 24, e 5, no versículo 9, que diz assim: glória ao nome do Senhor, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Glória ao nome do Eterno. Protege a alma dos ferimentos do pecado, como uma couraça protege o coração e os pulmões. Renovar a fé no Evangelho da paz, como colocar botas de soldado, calçai os pés, permite dar passos firmes para confrontar Satanás, de forma a não escorregar para o medo, a culpa e a escravidão espiritual. Glória ao nome do Senhor. Satanás tenta o povo de Deus com flechas ardentes, dardos inflamados, que visam incendiar e consumir suas almas com desejos enganosos. A fé nas promessas de Deus é como um amplo escudo romano, que tinha, o escudo romano tinha 1,22 m de comprimento por 76 centímetros de largura, que cobre todo o corpo. Ela pode vencer todas as tentações, como diz em 1 João 2, no versículo 14, continuando no 1 João, no capítulo 5, no versículo 4 e 5, a esperança da salvação futura de todos os males, como diz em 1 Tessalonicenses, que nós leu 5, 8 e 9, protege a mente como um capacete de ser apedrejado ou quebrada. Os cristãos podem revidar
contra o reino de Satanás ao falarem a palavra de Deus, que é como a espada romana, curta, ágil e afiada. Ela tem o poder do Espírito de penetrar no coração, como diz em Hebreus 4, no versículo 12. Pois é a palavra de Cristo, o profeta, em Isaías 49, no versículo 2. Com toda oração, orando em todo tempo, toda perseverança, todos os santos, a oração é uma arma universal da batalha, necessária em todos os momentos no Espírito. O Espírito dirige as orações por meio da palavra, como diz aqui no versículo 17, para que os cristãos experimentem acesso ousado e alegre ao Pai por meio do Filho, como diz em 2 de Éfeso, no versículo 18, 3 de Éfeso, no versículo 12 e 5, no versículo 18 a 20. Meus irmãos, essa batalha, nós precisamos entender que essas armaduras só procedem de Cristo. Primeira coisa, obediência a Cristo. Obedeceu a Cristo. Essas armaduras, através da oração, do seu pedido, você vai se revestindo dela. Você vai se revestindo cada dia, em cada detalhe da vossa vida, no vosso caminho. Lembra que o revestimento, essas armas, está em Cristo. Nós somos incapazes de lutar, porque nós estamos num corpo carnal, e essa guerra ela é espiritual, com os espíritos imundos das trevas. Precisamos de Cristo todo momento, em todo tempo. Então se revestir de Cristo é se revestir destas armaduras. Amém? Que Deus abençoe o irmão e a irmã, que essa mensagem, aula, seja para abençoar a sua vida, a tua casa. Aqui você compreendeu o que é se revestir, o que é essas armaduras. Aqui você está entendendo o que é essas armaduras. Aqui você está compreendendo o que é se revestir destas armaduras. Não é simplesmente falar, toma o capacete da sabedoria, toma a couraça da justiça, calça os pés no evangelho da paz. Não, não é só isso não. Aleluia. Tem que ensinar a igreja como se revestir. Aqui eu te dei alguns versículos para você examinar, pôr na tua cabeça, por dentro do seu coração, se revestir, como se revestir de Cristo, para enfrentar as hostes espirituais da maldade, as guerras que se levantam, as afrontas que se levantam na tua vida, na tua trajetória de fé, na tua trajetória da tua vida. Peço a vocês, compartilha essa live, e assim o Senhor há de abençoar a sua vida, abençoar a tua alma, abençoar o teu ser. Fiquem todos com Deus, e Deus seja louvado.